Um senador aí voltou para as redes e falou que Donald Trump vai tirar Bolsonaro da cadeia e vai colocar Bolsonaro como presidente da República. Adivinha quem é? Eu acho que você sabe quem é. É o meio fraco das ideias? Ou fraco e meio das ideias? Pois é, ele voltou para as redes sociais e falou que Donald Trump vai tirar Bolsonaro lá da cadeia da PF e ele vai voltar a ser presidente da República. Vamos ver isso aqui? Para quê, André? Para você entender o nível de loucura que esse bolsonarismo é capaz de levar uma pessoa. Olha aqui, senador da República. Ô, meu pai! Ô, Jesus! Tem misericórdia. Presta atenção. Tá amarrado. Nome de Jesus. Olha aqui, presta atenção, gente. Misericórdia. Abandonar Bolsonaro. E as pessoas começaram a correr atrás de nomes. Ah, eu sou candidato a presidente, eu sou candidato a presidente. Esqueceram do Bolsonaro. Mas eu vou falar uma coisa para vocês que eu ouvi do próprio Marco Rubio. Marco Rubio disse para mim, do mesmo jeito que Biden tirou Lula da cadeia e botou ele como presidente da República, mexendo todo o sistema, eles vão, aonde quer que esteja o Bolsonaro, eles vão tirar de onde está, seja na casa dele, de tornozeleira, e vai colocar ele como presidente da República em 2026. Podem anotar isso. Podem anotar isso. Anotou? Bota aí, 72 horas. 72 horas. Olha o nível de um senador da República, que estava de licença, né? Aí ele voltou por causa da PEC da Segurança Pública e do PL antifacção do governo Lula. Olha o nível do cara. E outra coisa, o Biden tirou Lula da cadeia? Não foi o Biden. Foram as nulidades do processo de Sérgio Moro. Isso sim. Olha o tanto que esse povo é louco. Mas o mais louco, gente, para pensar, é quem acredita nesse cara. Aí eu vou ver os comentários, todos falam de Jesus. E que é mesmo que Jesus vai fazer um milagre, que Jesus vai libertar Bolsonaro e que ele vai voltar em 2026, porque Jesus vai fazer a obra e o milagre. Jesus já fez a obra e o milagre. Bolsonaro não foi reeleito, foi ouvida nossas orações. E mais do que isso, Bolsonaro tá preso hoje. Aí o Flavito deu entrevista, né, Flávio Bolsonaro, por causa do entreveiro com a Micheca. Micheca não recuou, viu? E conseguiu um aliado novo, que é o Silas. Aí nessa entrevista, o Flávio Bolsonaro falou assim, que o pai dele nunca imitou ninguém com falta de ar, que isso é mentira, que isso não é verdade, que não sei o que, não sei o que. Gente, isso aqui não é inteligência artificial não, ó. Isso aqui é vídeo, que inclusive saiu na entrevista lá da Globo com o Bolsonaro durante o pleito eleitoral em 2022. Tá aqui, ó. Como que ele tem coragem de mentir? O Flávio acha que nós vamos esquecer disso aqui? Não vamos não, presta atenção. Candidato, sobre o seu comportamento, com as frases que eu mencionei, imitando pacientes com falta de ar, muitos viram isso como um sinal de falta de compaixão. Eu queria que você botasse no ar eu imitando falta de ar. Segue aí a receita do ministro Mandetta. Você vai para casa, quando você tiver falta de ar, você vai para o hospital. E fala o que para você? Fique em casa, quando você estiver sentindo falta de ar, tá aí, gente. Aí o Flávio Bolsonaro, na entrevista que ele deu ontem, falou que não, que isso não é verdade, que o pai dele nunca imitou ninguém com falta de ar. Esse povo é louco ou acha que a gente é trouxa? Ah, tenha santa paciência, né? Ajuda, pelo amor de Deus. Só que tem um porém.
tem uma galera comprometida cognitivamente, com as ideias fracas, que acredita nesse povo. Por exemplo, eu não vou mostrar isso não, porque eu acho que é demais. Tem um influenciador da extrema-direita aí, que ele tá fazendo vídeo, e sabe o que ele tá falando? Ele tem influência entre os bolsonaristas. Ele falou assim que o Bolsonaro que tá preso na Superintendência da Polícia Federal não é Bolsonaro. É um clone que o governo criou junto com o Supremo Tribunal Federal para passar a ideia para o povo brasileiro que Bolsonaro foi preso, mas não é Bolsonaro. Que Bolsonaro está seguro lá nos Estados Unidos e que o ano que vem Bolsonaro voltará e participará do pleito eleitoral e vai derrubar toda essa farsa com o apoio de Donald Trump. Ai, meu pai! Eu tô falando sério. O homem fala sério nas redes sociais dele, tem um monte de seguidor e tem um monte de gente acreditando nisso. Por isso que eu falo pra vocês, o bolsonarismo, ele deixou de ser uma posição ideológica, política. O bolsonarismo hoje é uma seita perigosíssima que te tira a capacidade de reflexão e a capacidade crítica das pessoas, onde as pessoas começam a agir como zumbis e sai totalmente do campo da realidade, criando realidades paralelas. Isso é muito sério, muito grave e muito perigoso. Viu, meu querido? Eu acabei de mostrar o senador da República, o Marcos Duval. Louco de pedra. E é claro que nós temos um da família Bolsonaro que também está caminhando para esse rumo, que é exatamente Eduardo Bolsonaro, que também está com teorias de conspirações loucas. Por quê? Porque ele deu o tiro no pé. Saiu agora no jornal inglês que o Eduardo Bolsonaro foi derrotado, que ele foi para os Estados Unidos tentar ali cooptar o apoio do governo Trump para derrubar Lula e derrubar ministro do Supremo Tribunal Federal e salvar Bolsonaro da cadeia, e que ele não conseguiu. E que assim ele está com sinais visíveis de desequilíbrio cognitivo. Tá aí. É o resultado do bolsonarismo. Aí para piorar, ou melhor, aqui central, aqui ó, para melhorar a situação para nós, o racha tá total. A Michele, expliquei na live de 8h30, tá com a briga ali, com o entreveiro entre Flávio, Carlos e Eduardo, que se levantaram contra ela, porque ela disse que os bolsonaristas não têm que apoiar Ciro Gomes, a governador no Ceará. Tem que apoiar o senador bolsonarista Eduardo Girão, conforme tem que ser. Aí os filhos levantaram contra ela e falaram que é um posicionamento do marido dela e do pai deles, Bolsonaro, que pediu pro deputado André Fernandes ir atrás do Ciro Gomes. E Ciro Gomes, eu mostrei aqui, não vou mostrar de novo, né? Porque xingou Bolsonaro já de tudo quanto é tipo de nome. De ladrão a imbecil a ladeira abaixo. E Bolsonaro disse que foi atrás. Aí a Michele soltou uma nota. Ela disse que entende os enteados, que respeita os enteados, mas que ela tem um posicionamento dela e que ela não vai mudar o posicionamento dela. Que Ciro Gomes nunca foi de direita, então que não tem que haver essa aliança. Piorou um pouco mais o racha. Por quê, André? Porque ela conseguiu um aliado, Silas Malafaia. Porque o PL também quer apoiar Eduardo Paes, lá no Rio de Janeiro. E ela já colocou urubu na sopa. A Micheca disse que não tem que apoiar ele não, que ele também não é de direita, ele é de esquerda porque apoia Lula. Mas aí estão dizendo que nos bastidores que é uma orientação de Bolsonaro. Meu Deus do céu. E Silas está junto com a Micheca. Eu quero que o pau quebre. Aí o que aconteceu agora há pouco?
Flávio Bolsonaro correu e foi atrás do Papito, lá na Superintendência da Polícia Federal, para pedir o Papito para colocar um freio em Michele Bolsonaro. Já falei para vocês e vou repetir a minha posição. Michele Bolsonaro não vai parar. Inclusive, nas redes sociais, ela tem mais engajamento que os filhos de Bolsonaro. E ela conseguiu falar a linguagem dos evangélicos. E hoje, grande parte dos evangélicos estão com a Micheca Bolsonaro. Micheca Bolsonaro sempre foi o quê? Não, para de ser vergonhice. Ela sempre foi ambiciosa. Agora que o líder dela, Bolsonaro, está na cadeia, ela vai querer assumir esses holofotes e essa posição. Mesmo em contradição aos filhos, aos enteados, que estão morrendo de medo de Michele Bolsonaro. O que eu quero? Que ela se levante. Teve gente que falou assim, André, você está apoiando Michele Bolsonaro? Por favor. Aqui, Central, seja perspicaz. Seja perspicaz. Quanto mais eles se levantarem e racharem, melhor é pra gente. Pega o código! Pega o código! Aqui, Central. Pelo amor de Deus, viu? Na briga, eu torço pelo pau. No cabaré, eu torço pelo fogo no cabaré. E eu quero que ela se levante como uma liderança para rachar. Por quê? Os filhos de Bolsonaro não vão aceitar de jeito nenhum engolir o sapo, ou seria perereca na garganta. Não vão aceitar. Aí vai rachar de um lado e vai rachar do outro. E os evangélicos vão rachar de tudo quanto é lado. Porque eles vão olhar para um lado, Central, aqui ó. Eles vão olhar para um lado e vai falar, uai, como é que é? Aí olha para o outro, mas e agora? O que é que nós vamos fazer da nossa vida? E isso é bom. Isso não é ruim, não. Ainda mais se levar o Silas. Junto. Você pegou o código, meu lindo e minha vida? Pega o código e não me ofenda, por favor. Viu, meu lindo e minha linda? Oh, e o Tarcísio, Andréia? O Tarcísio tá no mato sem cachorro. Porque é o seguinte, ele já foi avisado. Tarcísio, você tem que pegar parte dos bolsonaristas pra você. Mas você não pode pegar esse discurso radicalizado aí, não. Porque senão a galera do centro vai ficar com medo de você. E você vai perder também parte da direita e do centro. Aí tá no mato sem cachorro. Ele não sabe o que ele faz da vida dele. Aí com esse racha todo, ele tá caladinho. Mas você já parou pra pensar que o Ciro Gomes também tá caladinho? Ô Ciro! Virou tiro, porrada e bomba? O que foi? Tá calado por quê? Hein? Vai falar não? Vai não, né, Ciro? Vai ficar caladinho, né? Eita. Me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Juntou com o porco, tá comendo farelo. E o que eu acho? Eu acho é pouco. E é só o começo, viu, gente? Michele convoca Malafaia e mira Eduardo Paes, no Rio, após implodir aliança com Ciro no Ceará. Quem vai parar Micheca Bolsonaro? Hã? Oh, meu Deus do céu. Que pegue o fogo no parquinho. Em meio à polêmica entre Michele e enteados, Flávio visita Bolsonaro. O Flávio foi lá pedir ajuda para Bolsonaro. Quieta a Michele. Para a Michele. Michele não vai parar, não. Vocês deram asa para ela. Ela é presidente do PL, ganha 46 mil reais para ficar viajando para lá e falar, fazendo campanha política. Ela vai parar para quê? Entendeu? Vocês criaram a cobra e agora a cobra vão engolir vocês. E eu acho é pouco. Pouco. Flávio Bolsonaro disse que pediu desculpa para Michele após críticas dela ao PL. Não diga. Pediu desculpa? Ô, povo sem vergonha, né? É só para dar o ar que tá resolvendo os problemas. E o pau tá quebrando. E vou repetir, é só o início.
É isso que esse povo tem pra dar, gente. Nunca foi Deus, pátria, família, nunca foi isso. Sempre foi cabaré, puteiro, briga, sem vergonhice, luta por cargo, dinheiro, poder, poder pelo poder. E agora que Bolsonaro tá preso, eles estão tudo doido. Tudo doido. E é só o início. Oh, meu Jesus! E o Dudu Bananinha? Eduardo fracassou nos Estados Unidos. E clã Bolsonaro se autodestrói, diz jornal em inglês. Segundo o jornal britânico, Eduardo atuou nos Estados Unidos para convencer o governo Donald Trump a pressionar o judiciário brasileiro. O gesto, porém, saiu espetacularmente pela culatra. Tarifas de 50% sobre produtos brasileiros irritaram empresários, desgastaram Brasília e não produziram qualquer recuo do Supremo Tribunal Federal. Hoje, Eduardo Bolsonaro é notícia internacionalmente de vexame e de derrota e de desequilíbrio. Enquanto isso, Alexandre de Moraes também é notícia. Notícia de quê? De um juiz forte que não recua e que vai para cima. Entendeu, meu querido? Esse povo é tão despreparado que, além de Lula ser um grande estadista, e quanto mais eles se levantam, mais Lula ganha holofotes de forma positiva pelo mundo, eles deram uns holofotes também para Alexandre de Moraes. Ninguém sabia que era Alexandre de Moraes. E foram para cima de Alexandre de Moraes, primeiro com Elon Musk, você lembra? Dono da X, do X. Foi para cima de Alexandre de Moraes, aí os bolsonaristas falaram, e agora? Agora vai cair, não sei o quê, bebê. Aí Alexandre de Moraes passou a ser conhecido internacionalmente porque derrubou o X aqui no Brasil. E disse, ou segue a lei e a Constituição no Brasil, ou não funciona no Brasil. Não, aí os bolsonaristas, nunca vou me esquecer, os bolsonaristas falavam assim, ó, não, o Elon Musk tem satélite, e os satélites dele não vai deixar cair o sinal do X, não. Alexandre de Moraes foi lá na Anatel e falou, derruba o sinal do X. Foi lá e derrubou o sinal do X. X teve que pagar mais de 20 milhões, teve que arrumar um representante para responder aqui no Brasil e enfiou o rabo entre as pernas e calou para Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes hoje é conhecido no mundo como um juiz linha dura e que não recua nem para Donald Tranqueira. E o Dudu Bananinha, Andréia? Desequilibrado, derrotado, fracassado. Que, ó, não funciona mais muito bem das ideias, não. O Eduardo Bolsonaro tá se aproximando ao nível, sem nível, do SWAT. do doido, que acabou de falar que Donald Trump vai tirar Bolsonaro da cadeia e vai botar ele presidente da República. O Marcos Duval. Que vergonha, né? Enquanto isso, na sala da justiça... Lula lidera todos os cenários na nova pesquisa Atlas Intel para 2026. Lula lidera em todas as possibilidades lá, com Michele, com Flávio Bolsonaro, com Tarcísio, com Raio que o parta, com tudo, até com Bolsonaro que está preso, inelegível até 2060. Lula lidera em todos os cenários. Aí, por isso que eles estão realmente apavorados, esse povo, né? E tal coisa. Andréia, mas agora eu fiquei confusa e confuso. Eu vi aí que saiu na Globo News uma pesquisa, disse que Lula empatava com esse povo, Andréia. Essa pesquisa foi uma pesquisa feita só nas redes sociais, tá? Eu acho que eles devem ter ido no campo bolsonarista, né, para fazer essa pesquisa, porque vale Deus, né? Tenha santa paciência, né? Vocês estão meio enfermos da cabeça? Lula perder para esse povo? Nunca. Coloca Lula tetra aí, pelo amor de Deus.
Agora, se você vai pesquisar no ninho da cobra, vai dar o quê? Ovo de cobra, que vai nascer cobrazinha. Aí é lógico, né, gente? Mas fora desse campo, Lula lidera todos os cenários para o pleito eleitoral o ano que vem. Não tem, não. Não tem melhor que Lula, não, gente. Não tem, vamos falar a verdade, aí. Se um dia tiver, eu vou falar, não, esse cara aqui, bom, tem uns projetos que estão preparando para depois de Lula. Mas tem que melhorar alguns aspectos e tal coisa. Que no momento oportuno nós também vamos comentar aqui, tá bom? Enquanto isso, Câmara bloqueia salário e cota parlamentar de Ramage, que está nos Estados Unidos após condenação. Sem salário. A Câmara dos Deputados cumpriu uma determinação do Supremo Tribunal Federal e bloqueou o salário e a cota parlamentar do deputado Alexandre Ramage. A medida foi adotada agora, em novembro, após o STF concluir que Ramage deixou o país de forma clandestina antes do fim do julgamento para evitar uma eventual ordem de prisão. Alexandre Ramage, foragido do núcleo crucial, deputado federal. Hugo Mota bloqueou a cota parlamentar e o salário dele em obediência a uma ordem de Alexandre de Moraes, tendo como essas situações como consequências da pena. Já que ele não entrou com recurso, preferiu fugir, transitou em julgada a decisão e ele está com a condenação definitiva. Alexandre de Moraes já pediu as tratativas por parte do Ministério das Relações Exteriores do ministro Mauro Vieira, junto com os diplomatas competentes para o processo de extradição, né? Toda essa situação em relação a Alexandre Ramage, que está lá na mesma toada de Eduardo Bolsonaro e daqui a pouco do Marcos Duval. Com as ideias fracas para ver se engaja e engana as pessoas, tá bom? E foi obedecida a ordem do Supremo Tribunal Federal. Em relação à cassação, o Hugo Mota está se fazendo de besta. Está se fazendo de besta, porque ele tem que caçar também. Ele tem que caçar obrigatoriamente. Ele vai ter que caçar Carla Zambelli, que também já tem condenação, e o Alexandre Ramage. Eduardo Bolsonaro, não existe essa obrigatória. Existe sim, por falta existe. A Carla Zambelli e o Alexandre Ramage, em decorrência de condenação definitiva, têm que ser cassados. Carla Zambelli não. Como é que chama? O Eduardo Bolsonaro. É porque eu não comi ainda, gente. Então fica nervoso, nem nervoso comigo. Já curte a live, me ajuda. O Eduardo Bolsonaro não foi ainda condenado. Ele foi investigado, indiciado, denunciado e o Supremo Tribunal Federal recebeu a denúncia. E hoje ele está sentado no banco dos réus e está respondendo o processo pelo crime de coação contra um ministro do Supremo, contra o Supremo Tribunal Federal. Mas ele não tem condenação, mas ele já tem falta. Ele já tem faltas suficientes para sua cassação, tá? Sem qualquer análise ou margem de juízo valorativo sobre a oportunidade ou conveniência, se vai ter que cassar ou não Eduardo Bolsonaro. A lei, ela é cogente nesse sentido de ordem pública, dizendo que se o deputado ou o senador tiver um terço de faltas, ele obrigatoriamente tem que perder o cargo e tem que ser cassado por falta pela mesa diretora. E nesse ambiente, a Eduardo Bolsonaro já está. Agora, a Câmara diz que avalia isso só na volta do recesso depois do início do ano, que vai avaliar essa situação. Então vamos aguardar. Mas não vai ter como não cassar Eduardo Bolsonaro até o momento por falta, Alexandre Ramage, porque é criminoso condenado, e também a Carla Zambelli, porque é criminosa condenada. Inclusive, Carla Zambelli, essa semana, vai ter audiência no Tribunal de Apelação lá da Itália sobre a extradição dela. Ela está como foragida na Itália e está presa. E deve ser extraditada para o Brasil e entregue para a Polícia Federal em Brasília, onde ela vai ser direcionada para a colmeia, que é a versão feminina da papuda. Viu, meu querido? E acredito que a mesma coisa ocorrerá em relação a Alexandre Ramage.
pelos tratados internacionais que existe entre o Brasil e os Estados Unidos de reciprocidade, os crimes cometidos por Alexandre Ramagem são passíveis de decretação de prisão lá e de extradição, como está acontecendo com Carla Zambelli na Itália, tá bom? Vamos aguardar. E ele achou que ia continuar lá nos Estados Unidos recebendo o salário dele, né, gente? Sabe por que ele achou? Porque ele apresentou um atestado. Ele apresentou e abriu uma licença médica. Foi, André? Foi. Mas foi percebido que a licença, na verdade, era uma forma para ele continuar recebendo o salário dele. Por isso, Alexandre de Moraes falou, ó, negativo, pode cortar tudo. É essa a situação, tá bom? Se lascou. E agora quem é que vai bancar lá nos Estados Unidos? Boa pergunta, né, gente? Enquanto isso, cassação de Carla Zambelli em pauta. CCJ da Câmara deve analisar o caso hoje. E hoje está previsto a sessão da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar na Câmara de Deputados Federais, em que está na pauta o processo de cassação de Carla Zambelli. Você conta, eu conto. Vão pedir vista. Minha percepção. Vão pedir vista porque tá cheio de bolsonarista ali. E para os bolsonaristas, bandido bom não é bandido morto. Bandido bom, de verdade, é bandido blindado e protegido. Então, acredito que um dos bolsonaristas que compõe a CCJ, como, por exemplo, Gustavo Gayer, vai pedir vista para dar mais tempo nessa análise. Agora, podia julgar logo e fazer que nem fizeram com Eduardo Bolsonaro. Não, ele não vai ser cassado por falta de ética nem decoro, não. Porque o nível de ética e decoro da Câmara é muito pequeno, é muito raso. Então, qualquer um que for lá não vai ser cassado, a não ser que seja uma perseguição política, como tentaram fazer com o Glauber Braga, que a situação foi tão feia de perseguição, que o próprio Hugo Mota não coloca em andamento o que foi decidido pela CCJ. Pela CCJ não, pela Comissão de Ética da Câmara de Deputados Federais. Você lembra? A Câmara de Deputados Federais, ou a Comissão de Ética, decidiu pela cassação do Glauber Braga, porque ele entrou com um processo, uma representação contra o presidente à época da Câmara, Arthur Lira, por desvio de dinheiro de emendas parlamentares no Supremo Tribunal Federal. Aí ele foi cassado pelo Conselho de Ética. E é tão absurdo isso que o Hugo Mota não coloca isso para andar. Precisa ser aprovado pelo plenário da Câmara. Ele nem bota para análise. De tão ridículo que foi. Agora, quando tem que caçar, eles não caçam. Como Eduardo Bolsonaro, como Carla Zambelli, como o próprio Alexandre Ramagem. Sinal que ali tem muito bandido, né? E quando eles gritam, bandido bom, é bandido morto, na verdade é conversa pra boi dormir e tocar gado. Porque bandido bom pra eles é bandido blindado. Que o diga Gustavo Gayer. Gustavo Gayer foi denunciado pelo PGR. O Supremo recebeu a denúncia contra Gustavo Gayer. O que eles fizeram? Aprovaram a resolução e suspenderam a ação contra Gustavo Gayer. É um povo sem ele nem beira, uma sem vergonhice de crime de tudo quanto é jeito. Agora está ocorrendo um movimento que está me chamando a atenção, que eu quero compartilhar com vocês. Olha isso aqui, ó. Documento com o nome do deputado federal do PL é citado pela defesa para levar o caso de Vorcaro ao STF. Foi para o STF o caso do Vorcaro e caiu no colo de Dias Toffoli. E, concomitantemente a isso, o Vorcaro saiu da prisão. E o Supremo Tribunal Federal declarou sigilo absoluto sobre toda essa investigação. Se foi para o STF, é porque a Polícia Federal encontrou quem tem foro por prerrogativa de função como são suspeitos de envolvimento no caso do escândalo do Banco Master.
Por isso foi para o Supremo. E o Supremo decretou sigilo absoluto. Total, total, total. E o Vorcaro foi para a rua. Será que ele vai colaborar e abrir o bico? Porque mês retrasado, Ciro Nogueira estava num evento junto com o Vorcaro. E um monte de político junto com o Vorcaro. Governador do de Brasília, do Rio de Janeiro também. Com alianças e tudo. Fez o BRB, o Banco de Brasília, comprar um monte de ações podres de mais de 12 bilhões de reais do Banco Master. O bicho vai pegar. E é só o início. E esse movimento de ir para o Supremo Tribunal Federal e ser decretado sigilo absoluto é porque tem cachorro grande envolvido, como a gente comentou anteriormente. Entendeu? Bom, o que está acontecendo hoje no Congresso Nacional? Eu até anotei aqui para passar para vocês. Deixa eu contar para vocês aqui. PEC da Segurança Pública. Está ocorrendo uma reunião na CCJ da Câmara de Deputados Federais sobre a PEC da Segurança Pública. Aí eles estão fazendo o showzinho deles. O Ronaldo Caiado deu o maior show lá, o maior show. Ronaldo Caiado está desesperado para ocupar o lugar de Bolsonaro. Sabe o que é? Tá desesperado? Ele soltou lá a versão tiro, porrada e bomba. Maior coisa lá. Ele tá doido para ocupar o espaço vazio de Bolsonaro. Mal sabe ele que a Micheca já tá dentro. E os FI também, né? Então tá lá o show de horrores. Ele conseguiu superar o Tarcísio, porque o Tarcísio também tá lá. Tá acontecendo agora. O Tarcísio também tá lá. Um show de horrores. Aí de vez em quando tem que aparecer um progressista para falar: ei, aqui Central. Oi, a PEC da Segurança Pública é uma proposta de emenda à Constituição do Lula, do governo Lula, viu? Porque eles estão tentando de tudo quanto é jeito tirar a autoria e falar que eles são tiro, porrada e bomba. Por quê, André? Porque vão ter que aprovar a PEC da Segurança Pública. Não vai ter para onde correr, gente. Precisa da integração das polícias e tal coisa, entendeu? Então não tem como. Mas aí fizeram um showzinho e Ronaldo Caiado, que vergonha. Tá tentando passar o mel no bigode da gadaiada pra pegar eles, né, Ronaldo Caiado? E entrar no lugar de Bolsonaro. Caiado, bota uma coisa na tua cabeça. O teu passado te condena. Entendeu? Ô, meu pai. Você foi um dos governadores que teve coragem de encarar Bolsonaro durante a pandemia. Você acha que os bolsonaristas, se você quer pegar o voto deles, vai esquecer disso? Deixa de ser trouxa. Que vergonha! Você tá perdendo voto da galera da direita com esse posicionamento tosco e ridículo. Aí o que tá acontecendo também? Tá acontecendo um debate ali, o governo quer que aprova o PL do devedor quanto mais. Tá na comissão mista ali de tributação e orçamento. O governo precisa que seja aprovado, porque o que ocorre? Tem empresas que criam empresa, conseguem empréstimo e tal, tudo, quebra a empresa. Aí os caras não pagam empréstimo nem nada. Aí abre outra empresa. Aí pega tal, consegue crédito, tal, pega o dinheiro, quebra de novo a empresa, não paga ninguém, falência. Só aquilo que é obrigatório e olha lá. Aí abre outra empresa. E nós estamos falando aqui de bilhões de reais. Só que o governo não tem instrumentos legislativos para combater isso de forma eficaz. Por isso precisa aprovar o PL do devedor quanto mais. Aí o governo está fazendo pressão para que seja aprovado. Aí a Câmara está debatendo essa situação também. Isso na Câmara de Deputados Federais. No Senado Federal está tendo nesse momento também audiência pública do PL do antifacção, do pacote antifacção do governo Lula, que o Derite fez o relatório e tal. E Alessandro Vieira, que é o novo relator, já falou lá
que vai consertar aquilo que precisa ser consertado. Vai consertar a questão do bloqueio de bens e valores, que precisa melhorar, que o governo fez, aí o DERIT tirou, aí no final o DERIT colocou de novo, só que com algumas alterações, falou que vai melhorar, vai pegar o fundo específico para a Polícia Federal, criando uma tributação especial em cima de bets e fintechs, tudo isso que o governo já queria também. E ele falou ali que vai resolver esses problemas. Entendeu, meu querido? Tá lá. E ele hoje está em uma audiência pública, junto com o Otton Alencar, presidente da CCJ, e o Alessandro Vieira, que é o relator escolhido pelo Davi Alcolumbre, tá bom? Do PL Antifacção, que é do governo Lula também, e que eles estão tentando alguns esconder que é do governo Lula, para eles ganhar o protagonismo do combate da segurança pública, blá, 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 blá. Mas coloca aí, PEC da segurança pública é de Lula. Pacote anticrime também é de Lula. E não adianta vocês tentar esconder isso, não. E que ela tira porrada de bomba e ficar blindando bandido, não. E outra situação, a questão do Jorge Messias. A questão do Jorge Messias, eu já falei para vocês. E eu não mudei em nada do que eu falei. Jorge Messias será escolhido ministro do Supremo Tribunal Federal. O problema no Senado ali é cargo. Eles querem cargo. É isso que eles estão querendo. Jorge Messias será sabatinado, será aprovado e será o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. E eles fizeram tudo isso, Davi Alcolumbre fez tudo isso. Por quê? Quer mais cargo para colocar os cabos eleitorais, porque ano que vem é ano de eleição. Tanto que se não for, gente, ele não vai ser escolhido. Só que ele vai. Porque a questão é cargo, que Lula vai ter que abrir um pouco mais. Essa é a situação. E todo mundo sabe disso. Às vésperas de eleição que isso acontece. Aí fica aí, porque é Rodrigo Pacheco. Não, que Rodrigo Pacheco? O que, moço? Rodrigo Pacheco vai para governador de Minas. É porque ele vai abandonar a política, vai nada. Vai ser besta. Vai nada. Ele vai sair governador para Minas Gerais com apoio de Lula ainda. Pega o código, meu lindo, minha linda. E Jesus está na direção de tudo, tá? E outra situação que tem a lei de diretrizes orçamentárias. Precisa aprovar a lei de diretrizes orçamentárias para concomitantemente aprovar a lei orçamentária anual. Ah, André, isso pode sabotar o governo, não sei o quê. Eles vão ficar sem emendas? Não, se vocês aprovar o orçamento, tem as emendas parlamentares lá. Eles vão querer ficar sem as emendas parlamentares o ano que vem, que é ano de eleição? Só se vocês for doido. E doido eles não são. Tem muito bandido e cretino. Doido, só se for o Duval, né? e o Dudu Bananinha, que nem presente está mais. Então tudo isso está acontecendo e acho que será resolvido. E com certeza o governo Lula está nos bastidores fazendo as tratativas necessárias para que tudo isso seja aprovado. Eu sempre digo para vocês e sempre ressalto que o ano anterior ao pleito eleitoral é o ano mais importante na questão do Congresso Nacional. Porque Lula precisa aprovar tudo que precisa ser realizado o ano que vem, ele precisa aprovar agora a questão orçamentária. Porque se ele fizer o ano que vem sem essa previsão orçamentária aprovada agora no ano anterior, é compra de voto. É abuso do poder econômico. Isso, inclusive, gerou uma das inelegibilidades e condenações de Bolsonaro por parte do Tribunal Superior Eleitoral. Quando ele criou o auxílio caminhoneiro, o auxílio taxista e tudo mais, sem ter a previsão orçamentária no ano anterior, de 2021. E ele fez tudo em 2022, ano de eleição. Compra de votos. Abuso do poder econômico. Então Lula tem que focar agora em Brasília, no Congresso Nacional, para fazer tudo que tem que ser feito, para fechar todas as arestas para o ano que vem. E eu tenho certeza que ele está fazendo isso. Porque não é bobo. Ó, né? Tem anos de luta. Então é o momento de fazer. E colocar cada um nas suas coisas no seu devido lugar e garantir que é tetra. Coloca aí, Lula tetra. Entendeu, meu lindo? Andréia,
Mas o que você acha? O Centrão. Você acha que o Centrão vai deixar a base do governo e vai se alvorar pro lado da Michele, do Tarcísio, ou de Flávio Bolsonaro e de um outro aí? Lógico que não. Não vai. Não vai. O Centrão, você acha que ele não tá assistindo toda essa bagunça? Não que ele não seja bagunçado também, né? Não tô defendendo o Centrão, não. Tô tentando passar uma ideia crítica pra você analisar. Pelo amor de Deus. Você acha que o Centrão não tá vendo essa balbúrdia, esse racha, esse pega pra capar da família Bolsonaro? Tá vendo, meu querido. Tá vendo tudo isso. E está vendo que tá tudo rachado, a própria família. Vai entrar isso pra quê? O Centrão não gosta de perder. Só gosta de ganhar. Pega o código. E fica do lado, geralmente, de quem ganha. Entendeu? Então pronto. Então, por favor. Não tem como. Cada um dá o que tem. Por isso é Lula tetra, Bolsonaro na cadeia, Eduardo Bolsonaro foragido e Flávio Bolsonaro tá lascado. E Micheca, vai pra cima. Curte a live, comenta e compartilha. Beijo no seu coração, meu lindo e minha linda.